Caro amigo internauta, cara amiga internauta, estamos de regresso com grata satisfação para poder estar discutindo mais um capítulo do livro Missionários da Luz. No vídeo de hoje estaremos refletindo acerca do capítulo 9, intitulado Mediunidade e Fenômeno, da obra do Espírito André Luiz. Neste capítulo extraordinário, nós já começamos como continuidade do oitavo do anterior, quando André Luiz aborda a questão da reunião de encarnados e desencarnados, preparada de maneira esmiuçada, de maneira bastante delicada pelos bons espíritos, patrocinados, liderados pelo instrutor espiritual Alexandre, e André Luiz traz uma informação relevante, dizendo que havia cerca de 100 pessoas entre os desencarnados interessados naquele evento especial, como também alguns encarnados que estavam vinculados psiquicamente àquela equipe espiritual e que se faziam candidatos também para serem orientados naquela situação específica. Bem se vê, conforme nós estudamos no capítulo anterior, tratava-se de uma reunião que envolvia tanto encarnados e desencarnados, encarnados particularmente interessados na prática do desenvolvimento psíquico, do desenvolvimento das forças mediúnicas, entre aqueles que tinham uma certa credencial, que tinham certas características, perfil, portanto, para poder estar recebendo e assimilando aquelas informações. De vários matriculados, segundo ainda André Luiz, no capítulo 8º passado, somente 32 tinham um perfil específico para comparecer àquela reunião. 32 encarnados que estavam libertos parcialmente do corpo pelo sono fisiológico e ali se apresentavam assessorados pelos bons espíritos para também colherem informações. Então se tratava de uma reunião que envolvia os dois planos e por isso, segundo ainda André Luiz, estava situada essa reunião nas adjacências da Terra, ligada aquele recinto, aquele ambiente, a uma instituição espírita. André Luiz traz uma informação relevante nesse capítulo Mediunidade e Fenômeno, quando ele diz que, segundo Sertório, deveria haver cerca de 100 pessoas ali naquela reunião. E Alexandre ainda faz um adendo, ou melhor, Sertório faz um adendo, quando diz, revelando uma certa peculiaridade, diz ele, somente os aprendizes comprometidos com Alexandre podiam relacionar suas dúvidas, pedidos e indagações, não em sentido verbal, mas por consultas que eram previamente transmitidas a ele antes de iniciar a dissertação. Esse é um dado relevante, porque se trata de uma informação de que o mundo espiritual possui uma organização muito sensata, muito coerente, em que os próprios participantes de uma egrégora espiritual, isto é, de uma reunião, de estudos, de debates, possuem funções próprias, e aqueles que eram mais comprometidos na frequência, na assiduidade, na dedicação, poderiam diretamente abordar Alexandre com dúvidas, pedidos e indagações, que naturalmente pela sua maturidade e pela sua assiduidade e dedicação, essas dúvidas seriam fruto também de uma elaboração maior e que deveriam atender a muitas pessoas, o que nos serve também de exemplos para as nossas tertúlias, para as nossas conversações, para os nossos estudos doutrinários. E Sertório ainda adiciona dizendo, é natural que aos discípulos permanentes desse ou daquele setor caiba o direito de interrogar. Ora bem, então nós temos aí o direito de interrogar àqueles discípulos mais permanentes. Talvez, pensamos nós, os discípulos mais permanentes, por estarem mais aprofundados e mais atualizados do estudo, poderiam fazer questões mais pertinentes, mais coerentes e que também afetariam e tocariam o interesse coletivo geral do que aqueles que frequentam de vez em quando, se mostram em condições ideais esporadicamente, que não comparecem
pertencem, portanto, ao estudo de maneira frequente e assídua, portanto, não tendo uma compreensão aprofundada, uma compreensão integral daquilo que está sendo discutido, um aproveitamento maior e, portanto, não tendo também a condição de fazer, talvez, perguntas com um nível de maturidade maior. Então, se trata de um exemplo, de uma lição para todos nós. Alexandre, no entanto, segundo ainda André Luiz, iria fazer uma palestra, uma apresentação de um tema. E diz aí André Luiz que ele pergunta a Sertório a respeito do que iria ser tratado. E Sertório responde que se tratava de uma palestra a respeito de mediunidade e fenômeno, que é o nome que André Luiz dá ao capítulo. E vai dizer mais, os temas, embora sejam programados antes, o assunto, são sempre improvisados. Tem um assunto geral, uma pauta geral, mas são sempre improvisados por Alexandre. É que vale dizer que a condição espiritual do instrutor Alexandre lhe dava a condição de também improvisar ali espiritualmente, talvez por sentir o público e talvez por intuitivamente poder direcionar o seu pensamento de acordo com as necessidades locais, pontuais, momentâneas, ao mesmo tempo em que os aspectos gerais sobre o tema ele teria que abordar. Mediunidade e fenômeno. É interessante o nome do capítulo que André Luiz dá, tema da palestra de Alexandre, porque a mediunidade é a faculdade do indivíduo e o fenômeno são o fruto dessas faculdades, são as manifestações atinentes, oriundas dessa predisposição, como diz Allan Kardec no Livro dos Médiuns, uma predisposição orgânica. E André Luiz segue dizendo, Alexandre dominava a reunião de trabalhadores e estudantes, não pelo magnetismo absorvente dos oradores apaixonados, mas pela bondade simples e pela superioridade sem afetação. Bondade simples e superioridade sem afetação. Bem se vê que não se trata aqui de um orador apenas carismático, como se diz vulgarmente na Terra. Não era apenas alguém que dominava as técnicas de oratória, de retórica, que tinha um domínio sobre o público, que sabia através da didática, da persuasão, sensibilizar as massas através do carisma, mas pela sua condição moral, ele irradiava um bem-estar. Notamos isso através dos grandes exemplos que temos na humanidade. Quando olhamos, por exemplo, pessoas dedicadas ao bem, como Madre Teresa de Calcutá, que era silenciosa, como Chico Xavier, que também era delicado, suave, doce, e que não tinham postura de oradores, mas o seu magnetismo, a sua irradiação contaminavam as pessoas, percebemos que se trata, portanto, de algo e de um magnetismo muito mais profundo do que apenas um carisma. Porque, segundo o que se conta, Hitler tinha um grande carisma quando falava às massas, mas a sua mensagem era perturbadora. E assim outros, quantos conquistadores, quantos daqueles hediondos que fomentaram guerras e horrores e eram carismáticos. Portanto, não era um carisma convencional. Era, como diz André Luiz, uma bondade simples e superioridade sem afetação. E continua André Luiz dizendo, era tocante e nova para mim, semelhante à oração, porque Alexandre fez uma oração antes de começar o seu discurso. Inteiramente espiritual e sem o mínimo laivo de personalismo. Como nossa oração às vezes é feita de personalismo, de questões pessoais, de caprichos, onde nós colocamos a oração envolvidas em paixões pessoais, ou até nos nossos discursos nós nos colocamos demais. O mensageiro, dizem os bons espíritos, deve fazer o máximo para que a mensagem seja naturalmente a sua bandeira, que a mensagem vá na frente e que o mensageiro seja discreto. Os grandes missionários procuraram se apagar para que a mensagem que eles ofereciam pudesse reverberar e florescer. Notemos o exemplo de Allan Kardec. Ele preferiu adotar o pseudônimo Allan Kardec, embora fosse um grande educador, Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Ele prefere adotar o pseudônimo Allan Kardec para que as pessoas buscassem a obra espírita não pelo nome de educador célebre, famoso, conhecido, pelo qual ele era conhecido na época, e que talvez as pessoas buscassem pela referência, pelo nome famoso, mas ele procurou colocar para que as pessoas buscassem em razão da qualidade do conteúdo. Ademais, ele próprio afirmava que não se tratava aquela obra espírita, as obras, aliás, da codificação, fruto do cérebro de um homem, mas dos espíritos imortais que se comunicavam. E a partir daquele momento, o educador Rivaio praticamente vai desaparecendo da cultura mundial.
quando Allan Kardec então começa a surgir. Hoje, a cultura mundial internacional conhece muito mais Allan Kardec, o pseudônimo que ficou, do que o nome verdadeiro, Hippolyte Léon Denis Rivail. Mas vamos ao discurso de Alexandre. O discurso de Alexandre é sensacional. Seria difícil, caro amigo internauta e cara amiga internauta, seria difícil aqui sintetizar em poucas palavras a grandeza desse discurso. Consideramos um dos momentos máximos da obra Missionários da Luz, esse discurso a respeito de mediunidade. É riquíssimo e seria difícil, se não impossível, nós esgotarmos aqui todas as considerações a respeito da temática. Alexandre fala a respeito da mediunidade fenomênica, que é um aparato fisiopsicológico, e a mediunidade moralizada. Ele faz essa distinção, dizendo que o interesse dele, dos bons espíritos, é que os encarnados, e também os desencarnados, candidatos à futura reencarnação, se envolva com a mediunidade do ponto de vista moral, sendo médium do bem, para que os fenômenos mediúnicos ocorram em consonância com o bem maior, que é o psiquismo do médium deve ser trabalhado, embora a mediunidade é uma faculdade neutra, isso é, não depende do moral, diz Allan Kardec no Livro dos Médiuns, a faculdade mediúnica para funcionar não depende do moral, da mesma forma que a inteligência não depende do moral ou da moral da pessoa. Há pessoas inteligentes que são perversas e há pessoas inteligentes que são bondosas. Então a inteligência, como também a mediunidade e outras faculdades, não depende do moral, da pessoa ser boa ou ser má. No entanto, apesar dessa colocação de Allan Kardec, a moral ou o moral são essenciais para que o médium seja um médium equilibrado, para que a sua mediunidade seja uma mediunidade saudável, para que ele não seja vítima da famosa e dantesca psicopatologia de natureza mediúnica, que é a obsessão, estudada por Allan Kardec no Livro dos Médiuns. Em suma, Alexandre faz a distinção entre mediunidade antropológica, fenomênica, e a mediunidade espírita, a mediunidade com Jesus, a mediunidade com o bem. E vai dizer Alexandre que, fenômeno por fenômeno, nós temos, ao longo da história, em várias tradições culturais, e nem sempre os fenômenos retumbantes que chocaram pessoas curiosas fizeram delas criaturas melhores. A mediunidade em si mesma produz um fenômeno que chama atenção para reflexão, mas em si mesma não torna a pessoa melhor, não ilumina a pessoa por dentro. A mediunidade é um convite à reflexão em torno do fenômeno para que o indivíduo vá além do fenômeno, o que é que está por detrás do fenômeno. Foi isso que Allan Kardec fez. Se interessou por fenômeno, mas foi além do fenômeno para perceber ou para entender o que é que estava por detrás do fenômeno. Toda uma filosofia para naturalmente renovar a conduta humana. E Alexandre vai dizer em determinado momento o seguinte: os elétrons e fótons que vos constituem a vestimenta física integram igualmente os nossos veículos de manifestação em outras características vibratórias. Essa colocação é interessante. Os elétrons e fótons, antes da física nuclear, da física quântica, do modelo subatômico e da desconstrução da matéria para as partículas subatômicas, porque a obra Missionários da Luz é da década de 40, antecipando várias questões, ele está dizendo aqui que elétrons e fótons constituem o corpo. A matéria, portanto, é luz. A matéria densa é luz congelada, condensada, que mais tarde a física vai utilizar um conceito muito semelhante a esse. Então essa colocação é interessante. Ele vai dizer que o corpo e o perispírito constituem os mesmos elementos, elétrons e fótons. Leiamos novamente: os elétrons e fótons que vos constituem a vestimenta física integram igualmente os nossos veículos de manifestação em outras características vibratórias. É que vale dizer que os corpos tem os mesmos elementos básicos, primários, daí a mediunidade ocorrer. Porque tem elementos em comum entre o perispírito dos desencarnados e o perispírito do encarnado, através do qual também se manifesta ao corpo físico, que tem elementos em comum. Então nós temos aí pontos de interseção, de associação para que ocorra o fenômeno mediúnico. Porque a mediunidade é em si mesmo comunicação entre planos diversos, seja planos físicos,
seja plano físico com espiritual, seja planos espirituais. E ele continua dizendo: é ainda muito forte a vossa tendência de materializar todas as expressões do espírito, esquecidos de espiritualizar a matéria. Nós queremos materializar tudo, até materializar os espíritos, materializar o fenômeno mediúnico, entendê-lo de natureza orgânica, de natureza física, tudo isso é extraordinário, entendê-lo cientificamente, materialmente, mas não esquecer do nosso trabalho, de que há uma mediunidade saudável, precisa também do indivíduo se espiritualizar às altitudes elevadas para poder também respirar o mesmo clima psíquico por afinidade das entidades nobres. O bom médium, diz Allan Kardec, não é apenas aquele que se comunica facilmente, mas é aquele que é simpático fluidicamente aos espíritos bons. Porque esse, mesmo quando está em ação de socorro, em entrega fenomênica, através do qual ele está atendendo espíritos sofredores e obsessores, quando ele serve de veículo, como diz Filomeno de Miranda, é enfermeiro espiritual de espíritos infelizes, ainda assim, nesses momentos, ele está a serviço do seu guia espiritual, em nome de Jesus e de outros espíritos nobres. Então Alexandre continua dizendo: a mediunidade não consiste em ser um instrumento de determinadas inteligências, mas em ser instrumento fiel da divindade. O médium está a serviço do bem, do Cristo, e não apenas de determinados espíritos, né? E vai dizer mais adiante, quando ele faz uma afirmação que ficaria célebre, quando ele diz: porque audácia incompreensível imaginais a realização sublime da mediunidade, sem vos afeiçoardes ao Espírito de verdade, que é o próprio Senhor. Essa afirmação confirma a tese ventilada por outros autores de que o Espírito de verdade seria o próprio Cristo. Aliás, em A Revista Espírita, em determinado ano, Allan Kardec recebe uma comunicação de Hahnemann, o pai da homeopatia já desencarnado, que volta do mundo espiritual para falar de uma série de coisas e vai dizer: o Espírito de verdade é o vosso governador espiritual do globo, é o construtor do vosso planeta. Tese, aliás, que mais tarde André Leon Denis vai dizer que o construtor, o governador, é o próprio Cristo. Nós temos uma série de situações que parecem que o Espírito de verdade, sugerem que o Espírito de verdade realmente é o próprio Cristo. E André Luiz aqui, nesse comentário, vai dizer que o Espírito de verdade não é senão o próprio Senhor. Então, a mediunidade é com o Espírito de verdade, equivale a dizer com o próprio Cristo. Mas um autor que afirma isso, entre vários outros autores que também falam a respeito dessas considerações. O próprio Allan Kardec, que recebe uma mensagem notável do Espírito de Verdade, ele vai dizer em O Livro dos Médiuns que não era o nome Espírito de Verdade, era Jesus de Nazaré, mas que com seu pudor ele preferiu retirar, até para evitar polêmicas com o nome tão venerando, e preferiu substituir com o nome Espírito de Verdade. Essa mensagem mais tarde vai ser colocada no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, do Cristo Consolador, no item O Advento do Espírito de Verdade, quando ele traz uma mensagem extraordinária. Mais adiante, Alexandre vai dizer: no campo vibratório da mente humana, sente-se ainda o veneno das víboras ingratas, instinto dos lobos famulentos, ciladas das raposas, impulso sanguinário dos tigres vorazes, vaidade e orgulho dos leões. Vejamos, que coisa interessante, que questão. Veneno das víboras ingratas, a ideia das víboras. Instinto dos lobos famulentos, agressividade. Ciladas das raposas, a astúcia de que nós herdamos dessas manifestações primitivas. Impulso sanguinário de tigres vorazes. E por fim, vaidade e orgulho dos leões. Notem que características que ele cita de cada espécie animal, que são típicas manifestações e que nós herdamos instintivamente nas configurações atuais. Como querer, diz Alexandre, baixados ainda ou rebaixados ainda dos instintos com os quais nós nos comprazemos, querermos sintonia com criatura sublimada de instintos? Por falta de afinidade, nem sempre conseguimos. Nós, quando comprazemos e cultivamos esses instintos, ficaremos também na sintonia psíquica daquelas entidades que cultivam e que se comprazem nessas mesmas manifestações. A nossa mente não terá condição de assimilar manifestações, imagens, intuições
impulsos, inspirações elevadas, porque a nossa mente está reduzida a manifestações agressivas, as manifestações hediondas, a instabilidade emocional, a agressividade contumaz, os sentimentos inferiores, como captar sentimentos superiores, se nós nem nos identificamos com eles, se preferimos outros tipos de sentimentos. É a natureza animal de que fala Allan Kardec na sua obra memorável, que há uma predominância da natureza animal no ser humano sobre a natureza espiritual. Por isso, Alexandre está nos convidando para a sublimação dos instintos, para o desenvolvimento de virtudes, para que os instintos sublimados possam desembocar em sentimentos superiores. E isso nos fará criaturas sensíveis às esferas mais elevadas, às esferas superiores. E vai continuar Alexandre dizendo: a morte física surpreende as criaturas na atitude que cultivaram. Notem que coisa interessante. A morte física surpreende as criaturas na atitude que cultivaram. Grifamos aqui a palavra surpreende. Porque, a princípio, podemos pensar, o indivíduo é surpreendido por aquilo que cultivou. Se ele o tempo todo cultivou uma coisa, ao desencarnar, ele naturalmente vai ter aquilo que ele cultivou. Se ele cultivou desequilíbrio, ele tem desequilíbrio. Se ele cultivou o bem, ele tem o bem. Pede e obtereis, como disse Jesus. Mas André Luiz vai dizer, surpreende. Porque, apesar disso, a condição da alma, apesar de cultivar aquilo, quase sempre, essa atitude que cultiva gera as mesmas situações, a mesma atmosfera que ele criou para si mesmo, e ainda assim ele é pego de surpresa. É que vale dizer que a desencarnação, mesmo para aqueles que viveram na Terra em um aparente prazer e sensações apenas de gozo e de satisfação do ego, ainda que eles busquem essas mesmas sensações no além, não deixa de ser um tormento e um sofrimento que os chocam e os surpreende, porque é a lei de causa e efeito. E Alexandre continua dizendo, sempre será possível abrir meios de comunicação entre vós outros e os planos que vos são invisíveis. Mas não esqueçais que as afinidades são leis fatais de reunião e integração nos reinos infinitos do Espírito. É que vale dizer que muitas vezes os bons espíritos, pela sua misericórdia, se comunicam conosco. Não porque a gente já tem a condição de estar em sintonia com eles. Às vezes por misericórdia de acréscimo, às vezes por auxílio espiritual, às vezes por bondade divina, pelo serviço que desempenhamos, mesmo que de maneira imperfeita, os bons espíritos comparecem, nos ajudam na medida do possível e na medida da nossa capacidade de assimilar as suas lições, porque se nós tivéssemos condições ideais ou nos trabalhássemos melhormente, nós ofereceríamos a eles condições muito melhores e naturalmente que teríamos acesso a mais manifestações relevantes para a nossa vida, a um contato maior com o mundo espiritual. E Alexandre vai dizer que, embora os bons espíritos se manifestem, mesmo sem o nosso concurso, a nossa colaboração, integração e reunião com eles é o resultado de afinidades que são leis fatais no universo. Reunião e integração, que tem a ver com a moral que gera afinidade psíquica com eles. Certa vez ouvi de um confrade do movimento espírita que Chico Xavier, depois de quase 20 anos de mediunidade inicialmente, só depois de 20 anos declarou ele, a Arnaldo Rocha, que ele vai conseguir sintonizar na faixa psíquica do Dr. Bezerra de Menezes. E através daquele momento em que ele sintoniza, é que ele começa naturalmente uma integração maior com as entidades nobres. Antes era o trabalho, o esforço, a dedicação. Nós vemos o médium, às vezes, dedicado ao bem, instrumento de espíritos nobres, e não sabemos o trabalho que ele deu. Um Raul Teixeira, um Divaldo Pereira Franco, a Ivone Pereira, o próprio Chico Xavier já comentado, Ivone Pereira, Zilda Gama e outros que se entregaram ao bem, e não sabemos que a caminhada foi longa, que a ascensão digna e iluminativa foi feita de grandes esforços, de insistência no bem até alcançarem as grandes alturas. Então é natural que essa reunião, essa integração seja defluente da entrega do indivíduo ao bem, da sua dedicação para sintonizar com as entidades que estão acima da craveira comum,
que estão sintonizadas em interesses maiores, que é o bem da própria humanidade. Como querer espíritos angélicos se muito distante da angelitude nós estamos? Como querer a vinculação com essas entidades nobres voltadas para a paz, se pacíficos nós não somos? Se cultivamos a cólera, a agressividade, a fofoca, a maledicência, a intriga geral, é natural que não tenhamos essa capacidade psíquica de reter as suas vinculações, não por maldade deles, mas por incompatibilidade nossa. E Alexandre continua dizendo, forçoso observar que a informação não é tudo, porquanto o esclarecimento educativo é apenas parte do aprendizado. Ou seja, a informação, o estudo da mediunidade é extraordinário e essencial, mas não é tudo. É necessário que o médium se trabalhe também. Estude, como diz Joana de Ângeles, e estude-se a si mesmo para poder se renovar e oferecer-se melhor condição aos bons espíritos. Alexandre continua dizendo, mediunidade não é disposição da carne transitória, e sim expressão do espírito imortal. É uma faculdade do espírito, como a inteligência, como a aptidão para a arte, para a cultura, é tudo do espírito, que se manifesta através de células e de um cérebro, de uma estrutura neurológica compatível para essa expressão. A mediunidade é do ser real, do espírito, que se manifesta através do corpo. Então essas são considerações. Se é do espírito imortal, precisamos trabalhar também o espírito imortal. E Alexandre continua dizendo, se aspirais ao desenvolvimento superior, abandonai os planos inferiores. Se pretendeis o intercâmbio com sábios, crescei no conhecimento, valorizai as experiências, intensificai as luzes do raciocínio. Se aguardais a companhia sublime dos santos, santificai-vos na luta de cada dia, porque as entidades angélicas não se mantêm insuladas nos júbilos celestes e trabalham também pelo aperfeiçoamento do mundo, esperando a vossa evangelização. Os bons espíritos estão também trabalhando para o bem, estão se dedicando ao bem. Então, se esperamos ao contato deles, trabalhemos, nos dediquemos ao bem, nos iluminemos para termos a companhia deles, porque os bons espíritos se interessam por aqueles que estão no trabalho, que estão se dedicando ao bem, e não que estão ociosos apenas confabulando questões que estão muitas vezes acima de nós, ou reflexões filosófico-existenciais que são muito importantes, mas que muitas vezes, levada ao excesso, nos retira do nosso grande objetivo que é aqui na Terra. E por fim, citaremos apenas duas frases mais de Alexandre. Não provoqueis o desenvolvimento prematuro de vossas faculdades psíquicas. Ver sem compreender, ouvir sem discernir, pode ocasionar desastres vultosos ao coração. Colocai as expressões fenomênicas de vossos trabalhos em segundo plano, lembrando de que o espírito é tudo. E por fim, André Luiz faz um comentário dizendo que Alexandre se transformou em intermediário de dádivas para nós, dando a entender que Alexandre era um médium de potências superiores e que havia se transfigurado, de alguma forma fazendo-nos lembrar da transfiguração que o Cristo vivenciou na célebre episódio do Monte Tabor, quando ele próprio foi vítima de uma transfiguração e foi também um momento de iluminação. Alexandre pareceu também iluminado, naturalmente que ali também, naquele discurso, sem nós percebermos, estava sendo médium de esferas mais elevadas para aquelas criaturas. Essa é a nossa consideração, as nossas considerações a respeito de um tema que é muito rico, que é muito intrigante, que é muito mais rico do que nós podemos aqui sintetizar. Recomendamos a leitura de todo o discurso de André Luiz, ou melhor, de Alexandre, escrito por André Luiz, porque é riquíssimo, seria impossível esgotar aqui. Tem vários momentos impressionantes, vários momentos valiosos, preciosos, mas ficamos com muito gáudio de aqui elencar e citar alguns momentos, alguns trechos do discurso de Alexandre como sendo relevante para a análise da mediunidade com Jesus. Porque a mediunidade em si mesma é humana, antropológica, mas a mediunidade com Cristo é a mediunidade espírita, é a mediunidade com Jesus, é a mediunidade dedicada ao bem. Então, chegamos ao momento final, agradecendo a oportunidade e dizendo até a próxima, se Deus quiser. Muita paz.